Luz, meu nome é Carol Messeder. Eu sou a Gabi. E hoje nós estamos em dupla aqui, recebendo nossa convidada mais que especial, ela vai se apresentar. É um prazer, estamos para mais um episódio do seu podcast de Clínica Médica, Medicina e Amenidades Médicas. Recebemos hoje Ludmila, prazer. Prazer, gente, estou muito feliz de estar aqui. É muito bom. A Lud vai contar tudo sobre a residência de cirurgia geral, que é, assim, top 5 perguntas. Muita gente tem curiosidade. É engraçado, né? Porque a gente fala, vai nichar, porque o perfil chama a clínica, mas não, aparece muito aspirante a cirurgião por lá. Não, Lud, e você vai tirar várias dúvidas nossas, porque as pessoas mandam perguntas e eu falo assim, gente, eu não sei. Chama cirurgia. Você tá no Instagram errado. Você tá no Instagram errado. Hoje estamos em dupla. Um beijo pro Fafá, que está nos assistindo. Nosso integrante querido, está fazendo falta. Um beijo pra Mandinha. É o primeiro episódio que a gente faz sem ele, tá? Assim, amigo, tá fazendo falta. Lágrimas já rolaram aqui. E um beijo pra Amanda. Nós estamos morrendo de saudade de você também. E, Lud, se apresenta. Fala um pouquinho sobre você. Você é daqui de BH, de onde você é? Meu nome é Ludmila, eu sou de Patinga, fiz faculdade lá na minha cidade e mudei para Belo Horizonte porque eu passei na residência. E ela tava contando aqui, eu sempre falo para eles que a gente começa a conversar e esquece que tem que gravar um episódio. Porque a conversa vai desenvolvendo e vocês vão contando coisas tão interessantes da vida e cada um tem uma trajetória, né, assim, muito única, e acontecem sempre coisas muito interessantes. E a Lud estava contando aqui como é que foi a vinda dela para BH, que foi uma coisa icônica, mas vai ficar para daqui a pouco. Vamos gerar uma curiosidade no nosso público. E a gente tem uma pergunta clássica do Chama a Clínica, que é: por que medicina? Então, a minha história com a medicina já começa desde o início meio conturbada. Eu saí da escola, né, do terceiro ano, tentei prova para medicina, não passei, e aí vim para Belo Horizonte para fazer cursinho. Cheguei aqui, tava lá no cursinho e falei assim, acho que eu não quero isso, vou fazer engenharia. Fiz engenharia civil, me formei. Gente. Eu sou engenheira civil. Quando eu cheguei no 9º período da faculdade, faltando menos de um ano para formar, eu virei e falei assim, não tem jeito, não é isso que eu quero. Já estava trabalhando, fazendo estágio em obra, tudo que vocês imaginarem. E aí eu falei, é meu sonho, eu vou ter que fazer. Eu formei em dezembro, meu baile foi em março. Em julho, aí eu comecei a trabalhar como engenheira. Em julho eu falei, vou entrar no cursinho. Fiz a prova em novembro, passei, assim, nem imaginava. E entrei e fiquei apaixonada. Gente, que coisa! Era uma coisa meio, assim, repreendida, sabe? Que eu ficava com aquele sentimento guardado. Eu falei, não tem jeito. É medicina que eu quero, sempre foi meu sonho, vou fazer. E sabe uma coisa muito super legal. Interessante? Porque tem muita gente que se identifica com essa história. Que às vezes faz um outro curso, tem dúvida, acha que não vai passar, tem medo de passar pelo processo todo de novo, porque não é fácil, né? Nem pra quem tá fazendo pela primeira vez é difícil, imagina a segunda, né? Uma grande parte do nosso público tá no vestibular, no cursinho, né? Preparatório para o vestibular de medicina e passa por toda essa angústia e nesse caminho aí gera dúvida mesmo, assim. Eu tenho vários amigos que pensavam em medicina, alguns desistiram e se arrependeram e fizeram medicina depois, outros desistiram e ficaram super felizes com a decisão. Como que foi lá no 9º período para você ver que não era o que você queria da engenharia, mas falar assim, não, eu quero formar pelo menos? É muito difícil. É muito difícil. Mas todo mundo que conversa comigo, eu falo, é mais difícil ainda fazer o que não gosta. É, isso aí. Entendeu? Viver infeliz com aquilo que você vai fazer todos os dias, o resto da sua vida, até você se aposentar. E aí, eu conversei com a minha mãe, com a minha avó, conversei muito com eles. Eles te apoiaram? Porque eles olham mais ou menos. A gente gosta mais ou menos. Porque dá muita ansiedade. Eles querem zelar por nós, né? E eles ficam com medo. Minha mãe falou assim, Ludmila, beleza, mas você vai formar. Você tá no 9º período. Você vai se formar e trabalhar um tempo. Se você vê que realmente não é isso que você quer, aí você faz. Só que assim, ela não esperava que eu ia me dedicar tanto para passar, porque eu realmente queria muito passar rápido. Muito. Então, eu estudava assim, loucamente. E uma coisa, eu entrei, tinha 6 anos que eu não estudava.
Imagina foi muito rápido essa transição, né? Não, gente, matérias que você não esquece. Entra no... Nenhum, biologia, química. Log, a lágrima tá escrita. Mas aí eu fazia engenharia. Isso aí eu não tinha... O terror de todo mundo do pré-vestibular. A matemática você se garantia. Isso, a matemática, biologia. Física e química. Biologia eu não sabia nada mais. Nada. Mas é nada mesmo. Eu lembro minha primeira aula do cursinho. Eu falei, não vai ter jeito. E o seu foi vestibular próprio da faculdade ou foi Enem? Não, eu nunca fiz Enem. Tá. Foi vestibular mesmo. E aí deu Pegou certo. antes da transição. Que ótimo. E aí você fez lá em Ipatinga? Aí eu não passei em Ipatinga, eu passei em Caratinga, que é a cidade do lado. Só que eu sempre quis fazer lá em Ipatinga, morar em casa mesmo, né? E a engenharia eu fiz aqui em Belo Horizonte. Você já então tinha eu já ficado tinha um tempo voltado fora, pra né? casa. Entendi. Eu queria ficar em casa. Aí eu tive que fazer uma prova pra eu voltar pra Ipatinga. Entendi. De transferência. Transferência. E aí deu certo? Aí deu certo. Eu fiz 6 meses, os 6 primeiros meses em Caratinga e depois eu fui pra Ipatinga. E fiz minha faculdade toda lá. E aí sua família já ficou mais tranquila? Já. Quando você tá ao longo do curso, você tava por Mas perto, no né? início não foi fácil, não. Não foi maravilha. Todo mundo disse, é medicina, todo mundo... Não. Lá em casa foi diferente. Sabe por quê? Eu imagino assim, já é um conflito interno. Você com dúvida se é realmente o melhor caminho. E ainda porque as pessoas... é difícil bancar essa decisão, e ainda né? as pessoas colocam mais dúvida, é lenha na fogueira, né? Deve e é ser um curso muito caro, né? caro. É o meu, né? Lá em Ipatinga em particular, então ainda tinha esse peso do valor da faculdade. Sim. Isso a gente tem que levar em consideração também. Então foi muito difícil. Mas aí o tempo foi passando, aí todo mundo lá em casa viu que realmente eu tava me dedicando, gostando, bem mais feliz. E aí deu tudo certo. E eu sempre falo com meus alunos que já têm um curso, já são formados em outra área, que a maturidade que você entra no curso de medicina é outra, né? E faz com que você tenha um aproveitamento muito diferente ao longo do curso, na maioria das vezes. Isso também, todo mundo que eu converso... Claro, óbvio, que se eu pudesse voltar atrás e ter feito desde o início, minha vida já estava assim, resolvida. Bem mais resolvida, né? Mas tudo vale como aprendizado e foi ótimo. Nossa, foi muito bom. Eu realmente entrei mais madura, aproveitei muito mais o curso, sabe? Do que talvez quando eu tivesse 17 anos, foi quando eu entrei na engenharia. Não são só lados negativos, né? Às vezes quando a gente tá ali, a gente tende a ver só a parte ruim. E eu não era uma das mais velhas da minha sala, não. Não, eu tenho vários. A gente recebe sempre pergunta de pessoas com... Eu tenho colegas que já formaram em outras áreas. E até, assim, mulher, 35 anos, terminei, sou formada, já vi. Muitos da área da saúde, que querem continuar na área, mas na medicina, mas vários de outras áreas, arquiteto, que sonho. O meu teve uma coincidência tão grande que o meu último projeto que eu peguei junto do escritório que eu trabalhava foi do ambulatório da Faculdade de Medicina. Então eu visitava praticamente todos os dias a Faculdade de Medicina, tinha que ler tudo sobre o projeto, como que funciona. Aí tinha o ambulatório, o bloco cirúrgico pequenininho, né? Lá da faculdade. Então eu fiquei muito envolvida. Foi impressionante. Eu falei, o destino. Foi um presente ali pra te dar mais certeza ainda. Eu tive certeza absoluta. Que legal. Então, mensagem aí, pra você que fez outro curso, mas o coração palpita pra medicina, não desiste. Não desista. Eu sou muito mais feliz hoje. Engraçado, você recebeu na caixinha realmente recentemente. Sim. Na caixa de perguntas falando sobre isso. Uma moça falando que já tinha feito, acho que ela fez, era farmácia. Não lembro. Não sei. Um curso e que tava em dúvida e tal, por causa da família, por causa da idade. E pra mulher, às vezes já tem a família constituída, tem filhos. A gente tem vários acadêmicos, assim, Isabela, que acompanhou a gente recentemente, que tem filhos, já tinha feito outra faculdade, trabalhava na área, tinha até uma profissão já consolidada, mas viu que não é isso, gente. E a vida inteira é muito tempo. Exatamente. Então, assim, não dá para você abrir mão. De qualquer jeito. Exatamente. Então, não dá. 6 anos de faculdade são os mesmos 6 anos quando você tem 20 e os mesmos quando você tem 30. 36, enfim. Eu acho que é adequar a sua realidade, o que você vai abrir mão naquele momento e saber que não vai ser fácil.
O que eu falo sempre é que não dá pra... expectativa com a realidade, né? Exatamente. Esperar um mundo cor-de-rosa, assim. A faculdade, a maioria das pessoas tem muita noção de que é difícil, porque é dedicação exclusiva, etc, etc. Mas depois acham que vão se formar e a vida tá resolvida. E não é assim. Depois da faculdade ainda tem um longo processo. Exatamente. É isso que eu gosto de falar. Exatamente. Se você sabe, tá disposto a passar pelo processo, pronto. Você não tenho dúvida que vale a pena para você, né? E o processo vai se tornando um pouco mais leve também. Às vezes, eu acho que você entra... É o propósito, né? Quando você tem certeza do propósito... Nós estamos falando aqui de uma residência que é super puxada também. Isso que eu ia falar. A Lud vai falar. Então, vai contar tudo sobre os bastidores da residência. A gente gosta dos bastidores, Lud. Você vai contar tudo pra gente. E como é que foi a escolha? Como é que foi a sua faculdade, assim? Formação de currículo, que também é sempre uma dor, uma angústia dos nossos... Eu falo por mim, acadêmica, a gente é sempre curioso, assim, quem passou, o que você fez, como foi pra chegar lá. Qual que é o segredo do sucesso? E é impressionante, quando a gente tá na faculdade, a gente vê a prova de residência como se fosse, assim, uma coisa impossível. Nossa, isso é muito difícil de passar, como que essa pessoa conseguiu? Quando você entra, você fala assim, nossa, mas... E às vezes transforma num bicho de 7 cabeças, exatamente, né? Assim, eu tava conversando outro dia com umas amigas, e a gente tava conversando, falando, não, porque se eu não passar direto, minha vida acabou. Vai acabar. E assim, não vai acabar. Você vai trabalhar, entendeu? Tem muita gente que compara a faculdade, a prova de residência com a prova vestibular. Na minha cabeça, isso não faz o menor sentido. Não. Por quê? Quando você tá no cursinho, você tá no limbo. Você não é nada assim, né? Exatamente. Você tá aspirante a estudante de medicina. Você tá ali parado. E, ao mesmo tempo, todos os seus amigos, etc., que vão pra outro lado, então você se sente estacionado. Agora, quando você não passa na residência, você vai trabalhar, você tem outras oportunidades, você pode continuar seu networking. Exatamente. Então, assim, não é o fim do mundo. Não é mesmo. Nossa, tem infinitas possibilidades depois que você forma. Exatamente. Você forma médico, querendo ou não. Isso já é uma oportunidade maravilhosa. Exatamente. Entendeu? Desde o início, eu sempre fui, eu falo assim, igual eu tô falando, porque eu já passei, já tô lá dentro, mas a faculdade inteira eu ficava assim, super neurada de frente currículo. Então, eu realmente sempre me preocupei. Eu fiz tudo que eu podia fazer na faculdade, por exemplo, monitoria, estágio extracurricular, publicação de artigo. O currículo da Santa Casa é pesado? Pra você tirar 10 lá é super difícil. Eu não tirei na época. Eu tirei também. Quando eu fiz. E olha que era 10 em todos os outros, o meu currículo foi bom. Meu também. E lá eu acho que foi tipo... o meu acho que foi 5,5. Sério? Tem altas coisas, super peculiaridades, assim. Muito específico de lá. Muito específico de lá. E como é que foi durante a faculdade, sua preparação do currículo? Como é que você organizou? Aí, desde o início, por exemplo, monitoria. No segundo período de faculdade, eu já comecei a dar monitoria de anatomia. E você já queria? Você já pensava em cirurgia? Então, eu já vi que o negócio já tava... Eu gostava ali de anatomia, ficar dissecando cadáver, aquelas coisas lá na faculdade, a gente tinha essa oportunidade. E aí, eu fiquei 1 ano na monitoria de neuro e de anatomia. Aí, depois, eu acho que pontuava, se eu não me engano, 1 ou 2 anos de monitoria. Aí, eu fiz mais 1 ano... que foi... Eu acho que eram 3 anos, eu fiz só 2, isso mesmo. Aí, depois eu fiz monitoria de técnica cirúrgica. Já foi, a escolha foi acontecendo. Então, assim, já foi meio encaminhado. E aí, congresso, eu sempre participei. Tudo de atividade extracurricular, eu sempre participei, sabe? E publicação, que é uma coisa mais difícil, assim, na faculdade. Publicava, tinha também? Era difícil na faculdade, mas eu sempre, assim, se eu não fosse naquele congresso, um colega que ia, eu combinava dele ir apresentar um trabalho. Essa rede é bem legal. Você faz isso muito com seus amigos. Muito, a gente sempre divide. Às vezes, até porque esses ingressos para esses congressos são mais caros, né? Então, geralmente não precisa que todo mundo se inscreva, a gente combina, não. Dessa vez vai 2 pessoas, na outra vai 2 e a gente coloca o nome. E sabe uma coisa que a gente fez, eu com minhas amigas, que eu achei super legal? No finalzinho, a gente fez... Anualmente, a gente fazia um checklist do currículo, assim, pra ver o que tava faltando. E aí, a gente viu o que cada uma precisava. E aí, sei lá, eu tinha uma iniciação e a gente ia publicar. Aí eu falava assim, quem tá precisando? Que a gente colocava o nome da pessoa pra todo mundo ter. Também. Acabou que, no final, né? Assim... Quase todo mundo foi o currículo 10 no PSU, na época que era o mais concorrido. E eu lembro que teve um congresso de neurologia
em São Paulo, e a gente pesquisava, por exemplo, porque no currículo do PSU, na época não tinha ENARE ainda. Aí era PSU. Aí tinham artigos que eram publicados em revistas internacionais. Isso mesmo. Aí tinha uma pontuação X. Aí tinham artigos que eram publicados em revista nacional. Então, aí eu sempre olhava. Uma picuinha, né? Assim, isso eu observava muito também. Agora, não dá para você viver em prol do currículo, porque os currículos anualmente mudam alguns detalhes. Então, se você também fica ali... só por causa disso. Só por causa disso, você vai se frustrar. Porque, às vezes, no final, você vai ter feito um negócio, um baita sacrifício, e aí ele para de valer no ano seguinte. Então, assim, eu sempre falo para os meninos tentarem alinhar. Óbvio que é importante pensar e se organizar, igual a gente está falando aqui, né? Principalmente porque tem 6 anos, então são 12 períodos que vocês conseguem diluir esses processos, mas que também não vale a pena vender sua alma pro currículo. O que eu vejo muita gente pecando, assim, ou pelo excesso ou pela falta. Assim, chega no primeiro período já desespera. Gente, Exatamente. meu primeiro período, eu peguei congresso de ouvinte, para pegar certificado de ouvinte e entender como é que funcionava. E foi ótimo, não me arrependo em nada. Você tem 12 períodos. Não, é muito... Você não precisa, no primeiro período, fazer uma iniciação, uma liga, 3 estágios. Tinha liga também. Tinha liga. Então, dá pra organizar. No meu primeiro período, eu peguei congressos de ouvinte, tava na pandemia também. Então, online, fiz alguns cursos online, porque tava tudo em pandemia. Eu falei, deixa eu aproveitar que tá online de graça. Já fazer vários cheques aqui. E organizei, falei, não, no próximo ano acho que eu quero fazer isso, no próximo isso. Foi igual eu imaginei? Não, algumas coisas saíram do controle e tal, mas eu tinha uma noção já, sem sofrer. Porque você entra muito novo, né? Assim, sem ter noção de como que é. Aí você não sabe como que é uma liga, você não sabe o que você gosta, você não sabe a realidade do seu curso, da sua faculdade, e você se compromete com um tanto de coisa, não faz sentido, você vai acabar se frustrando depois, sabe? Aí fica pesado esse começo, que é tão gostoso, assim, muito. tipo... E você já é tão cobrado o tempo inteiro na faculdade, né? Cobrado, assim, em todos os aspectos. Todos os aspectos. E se você ficar pensando isso o tempo inteiro, não vai rolar. Entendeu? Teve publicação de capítulo de livro, eu lembro também que eu fiz. Capítulo é uma que é muito difícil de conseguir. Eu não tinha. Eu não tinha. E você passou pelos 6 anos de faculdade tranquilos ou teve um período que foi mais maçante, assim, que você falou assim, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Eu acho que é o início. O início é o mais chato, pesado, né? Aquelas matérias, tipo, histologia. Não, e você fica naquela expectativa, quando é que vai começar o curso? Exatamente. Com certeza é o início, eu acho. Eu também acho que é o início. É o início. Até que esse currículo novo dos meninos melhorou um pouco isso, trouxe um pouco mais da prática para o início, sabe? Então, eu dou aula lá de integração curricular, que é uma matéria que propõe discussão de caso clínico. Então, eu trago vários casos que eu estou vendo no hospital, adaptados, claro, à realidade deles no 4º período. Isso é muito legal, e eu não tinha na época da faculdade. Não. Então, assim, eu acho que isso é uma tentativa. Aproximar bastante, assim, o máximo que dava. Por exemplo, no meu primeiro período na tem aula coisa também de que você tem que ter uma técnicas, base, né? Não tem jeito. De técnicas de habilidades, assim, a gente aprendia a tirar sangue, aferir pressão, umas coisas que são básicas, mas que te davam um gostinho. Eu sou médico, em breve. E todo mundo, igual lá em casa, não tem médico, assim, na família, muitos médicos. Lá em casa também então, todo mundo, você entra na faculdade, eles já acham que você é médico. Mesmo. Nossa, eu acordei com uma dor abdominal, não sei o que, assim... Sei lá, o que você tá falando? Eu mexo no cadáver ali, ó, como que eu vou saber isso, entendeu? É bem assim. E o começo também, a anatomia minha era tipo forames do crânio. 87 mil forames. Meu também. Meu professor era cirurgião de cabeça e pescoço. Nossa. Ele cobrava tudo isso. Eu falava, o que tá acontecendo nesse lugar? Tô perdida, o que é isso? Exatamente. Mas é muito bom. É muito gostoso. E como foi, assim, os 2 últimos anos? Porque são os 2 últimos, né, que geralmente as pessoas tiram internato e para estudar para residência. Como foram na sua experiência? O meu internato foi na época do Covid. Que tava, assim, o boom mesmo da Covid. Nossa! E aí, eu entrei na faculdade no início do ano, mas como eu transferi para Ipatinga, eu tive que refazer o primeiro período. Então, eu formaria no meio do ano. Aí, os meus primeiros 6 meses de internato foi tranquilo. Eu ainda não estava fazendo medicurso, foi SAMU, urgência, foi muito bom. O meu 5º ano mesmo de faculdade, que eu entrei no medicurso, eu estava me cobrando muito.
Eu estava assim, eu só queria passar na prova e pensava, igual você falou, se eu não passar, minha vida vai acabar, o que eu vou fazer? E aquilo, uma coisa que me ajudou muito foi meu terapeuta maravilhoso. Ai, ó. Muito bom. Façam terapia. Eu acho que isso é obrigatório. Eu também acho. Me ajudou muito a tirar essa cobrança. Mas eu estudei muito. Muito. E eu tentei conciliar, eu não faltava, por exemplo, não vou no hospital hoje para estudar. Mas eu estudei muito. Então, foi bem puxado. Talvez foi mais do que no início da faculdade. E aí, no final, ainda teve a surpresa que a gente... Tava acontecendo aquelas coisas de antecipar a formatura. Então, foi uma loucura. Foi totalmente inesperado. Eu pensei que eu ia me formar em julho. Eu me formei em dezembro. Eu colei grau dia 31 de dezembro. Nossa! Dia 31. Ninguém viajou pra Réveillon. A gente tava colando grau. E aí, foi uma loucura, assim. Foi totalmente inesperado. E aí, eu tinha a opção de formar ou não. Tiveram pouquíssimos colegas que quiseram continuar e fazer. Eu formei, teoricamente, em 5 anos e meio. Sim. Mas o meu deu 6 anos porque eu tinha feito os 6 primeiros meses em Caratinga. Ai, mas eu acho que eu ia querer também com 5 anos e meio. Mas assim, várias pessoas... Eu fiquei numa ansiedade, chorando. Falei assim, será que dá eu formo? Medo, né? Não, eu não tô preparada. Aí porque isso já é uma dor do recém-formado. Mesmo quando você faz todos os internatos. Exatamente. E aí, eu tive a faculdade, a gente... tinha que completar a carga horária do internato, passar pelas clínicas, né, básicas, e eu não tinha feito clínica médica. Eu sempre fugia da clínica, né? Já sabia o que eu queria, deixei a clínica. Deixei a clínica por último. Que crime! E aí, a gente veio para Belo Horizonte e ficou... A nossa aula do internato terminaria no final de novembro, a gente ficou até dia, tipo assim, até no Natal, mais ou menos, aqui... O tempo inteiro no hospital, a gente foi para o Hospital Belo Horizonte para terminar e concluir a carga horária que estava faltando do internato. Aí me formei 6 meses antes. Foi uma loucura. Isso aí teve um impacto direto na questão da residência na sua vida, né? Porque você estava se preparando para fazer prova de residência no outro ano. Exatamente. Jesus! E aí? E aí, quando... Você já sabia que você queria cirurgia? Já sabia? Nessa época eu já tinha decidido que eu queria cirurgia. E já tinha decidido mais ou menos quais os hospitais, assim, que você gostava? Eu sempre achei que eu ia fazer. Né, a minha intenção era fazer a cirurgia geral em Ipatinga. O hospital lá é muito bom, muito grande. Chega muito trauma, é porta aberta. Então, assim, tem várias qualidades. Opera muito vídeo. Porque eu fiz meu internato lá. Eu sempre me consultei lá. Era o hospital que eu frequentava a vida inteira. E aí, eu falei, se aqui tem essa residência que é tão boa, eu vou fazer aqui em Ipatinga. E quando eu for fazer minha subespecialidade, eu vou pra capital, né? Que geralmente é onde tem. Então, eu sempre achei que eu ia fazer em Ipatinga. Com os meus professores da faculdade. E você estava em casa, você continuaria em casa. Exatamente. Meu Deus, e aí? E aí que as provas de residência, a inscrição é mais ou menos no meio do ano, se eu não me engano. Eu nem imaginava que ia. Vocês receberam uma notícia que vocês iam antecipar? Em novembro. Em novembro. As provas que são em novembro, geralmente, né? Dezembro. Eu tinha feito, como eu estava estudando bastante... Eu fiz a inscrição para fazer a prova como treineiro. Tanto que na prova de treineiro, na época, não sei como é agora, a gente nem manda currículo. Eu até queria, tentei mandar meu currículo para eu ver o que ia passar. Isso. Pra eu me programar, porque eu ainda ia ter 1 ano para preparar o meu currículo. Só que não teve jeito. Aí eu fiz a inscrição como treineiro. Quando eles falaram que ia adiantar a formatura, eu fiquei desorientada. Pensa numa pessoa que chorou, parecendo que o mundo ia acabar. E aí eu liguei aqui para Belo Horizonte, no PSU, e Deve falei... ter seu número registrado lá mil vezes. Eu falei, pelo amor de Deus. Mudar o check, treineiro. Pelo amor de Deus, eu vou ter CRM. Aí eu falava, eu vou ter CRM, eu vou ser médica, eu posso entrar, eu posso assumir a vaga. Não tem jeito. Não voltar atrás assim. Nossa. Eles não queriam nem saber. Eles são super não tem. É o edital e pronto. Não tem como abrir uma exceção. Não. Aí eu falava, não precisa do meu currículo, deixa eu tentar, porque a nota lá em Ipatinga é um pouco menor do que as daqui, na época, eu não sei agora. Aí eu ainda tinha aquela esperança, vai que eu consigo, assim, que eu dou uma sorte sem currículo. Tudo não
mais desses dias aqui. E aí não teve jeito. Nossa. Não teve jeito. E eu fiz a prova como treineiro e falei, vida que segue. Vou trabalhar um ano. Pelo menos vou ter meu CRM, e vou trabalhar. Aí eu conformei. Aham. E aí eu falei, agora eu vou curtir, agora eu vou formar, vou ser médica. O tanto que eu já sofri 6 anos esperando esse momento, agora eu vou aproveitar. Só que aí... Já pode falar? Pode, a vida pegando peça. Eu formei. O destino estava gente, escrito. Não adianta, assim, a gente sofrer por antecipação, ficar... Não adianta. É no tempo certo que as coisas acontecem, Deus que sabe das coisas. Eu acredito muito nisso também. Eu estava num plantão de Covid, ficha verde, porque eu também era muito medrosa pegar esse trem sal verde, eu sempre tive medo. Então eu ficava medo do bem. lá... medo do bem. Eu tava lá nas minhas fichinhas verdes, tranquila, prescrevendo dipirona pro povo da Covid. E aí, chegou uma colega e falou assim, você quer fazer cirurgia geral, né? Eu falei, quero. Aí ela falou assim, você ficou sabendo que a Santa Casa abriu um edital? Que não ia ter residência, não ia abrir a residência de cirurgia geral no final do ano, tanto que não teve a prova. Tiveram para todas as outras especialidades, não teve a de cirurgia geral. Gente, que loucura. E aí, a Santa Casa abriu um edital complementar e vai ter a prova daqui 10 dias. Faltavam, 2 dias para a inscrição fechar. Nossa. Gente, eu lembro direitinho, eu comecei a chorar desesperadamente. Bendita naquele seja essa sua plantão. amiga. Aí eu falei assim, eu tenho que fazer essa prova. Eu tô desesperada, eu tenho que fazer essa prova. E aí, eu fiz a prova, acho que, se eu não me engano, foi dia 10 de março. Eu fiz a inscrição, aí fui ver meu currículo. Não, e aí tem isso ainda, porque, gente... Não é difícil de organizar fazer a inscrição e pagar é a parte mais fácil. E é caro, geralmente. É caro, eu nem lembro quando foi. E autenticar tudo. Não, eu acho que a Santa Casa não precisa de autenticar. Mas tem um negócio lá que você tem que mandar... Ainda era assim, que você mandava tudo no site... E aí tinha que ser... Eu lembro, e a gente tinha que encadernar também, fazer tudo. Encadernar? Encadernar. Eu lembro que eu levei o meu encadernado. Eu também levei tudo encadernado, todos os certificados, era uma coisa louca. Que isso? Não, e no início, né, eu me formei, eu comecei a trabalhar em janeiro, isso era no início de março. Então eu tava começando a criar coragem de prescrever uma dipirona. Que a gente forma é assim, fala assim, nossa, mas será... Não, gente, como assim? Aí... Eu tinha começado a trabalhar num hospital maior, que é o hospital de lá. Tinha, assim, terminado de organizar os papéis, entrado no hospital, fiz a prova. Aí chegou essa prova, eu vim aqui em Belo Horizonte, fiz a prova. Eu lembro, eu saí da prova à noite. Tem uns táxis que levam a gente de Patinga para Belo Horizonte. E aí eu voltei nesse táxi à noite. E no outro dia, 7 horas da manhã, eu tinha plantão de novo. Aí eu saí da prova arrasada, achando que eu tinha ido muito mal. Que a prova da Santa Casa é uma prova peculiar também. Todo mundo fala. É uma caixinha de surpresa. É cheia de pegadinha. Tem muita gente que quer Santa Casa, que estuda a prova, porque tem várias coisas. São várias características bem peculiares. É totalmente diferente. Eu fui mal, provas. Inclusive, fui péssima lá. Eu não passava nem na porta. Não, eu saí da prova e eu já tava fazendo MED, né? Porque eu tinha feito o cursinho no 5º ano, eu já tinha matriculado, tava fazendo mentoria, tudo sem imaginar eu fazia. E aí, desesperada, estudando, já tava indo nas aulas do cursinho, que eu ia fazer a prova no final do ano. Aí, eu fiz a prova, no dia seguinte, saiu um resultado preliminar. E me conta aqui, quando você saiu da prova, você sabia que você tinha ido bem ou você tava na dúvida? Aos prantos. Desespero, eu falei, que prova é essa? Eu nunca vi isso na minha vida, o que tá acontecendo? Alguém me tira daqui. Fui embora de Belo Horizonte, até Ipatinga, aos prantos, assim, ó. Motorista de táxi, o que tá acontecendo com essa menina? E o motorista senhora. Me consolando, calma, não sei o quê. Enfim, eu lembro desse motorista, gente, foi muito engraçado essa volta. E aí, eu fui pro plantão, no dia seguinte saiu o gabarito. Eu comecei a corrigir, eu falei, gente... Peraí. Então deixando a gente sonhar. E aí eu fui bem na prova. Aí no dia seguinte saiu o resultado oficial. Eu tava no plantão de novo, eu tava dando plantão todos os dias, desesperadamente. E aí no dia do plantão saiu e eu passei. E em 2 dias eu já era R1, daqui 2 dias de cirurgia. Que loucura. Eu tava no hospital, eu era médica, eu tava fazendo cursinho. Só que daqui 2 dias eu ia ser R1, numa cidade que eu não tinha como olhar apartamento, eu não tinha como fazer nada. Eu simplesmente tinha que chegar. Você fez sua mala e foi. Eu fiz, literalmente, trouxe uma mala pequena, um sonho. Foi muita loucura. Aí fiz minha matrícula. E você tinha algum amigo aqui, alguém pra te receber? Uma grande amiga minha. Nossa, merece um beijo essa amiga. Nossa, muito.
Muito. A Alzira cuidou de mim no R1. Ai, que bom. E aí você ficou, aí começou. Foi uma loucura. Eu cheguei assim... Foi muito bom. Porque já é difícil, assim, né? Pra quem descobre que vai começar em fevereiro, pelo menos tem fevereiro inteiro pra se preparar psicologicamente pro ano, né? Que vai ser pesado. Foram 2 dias. 2 dias. Tudo no susto. Que loucura. Eu não imaginava. Eu nunca imaginei na minha vida que eu ia fazer residência de cirurgia geral na Santa Casa aqui em Belo Horizonte. Nunca. Nunca falei assim, meu sonho sempre foi fazer aqui na Santa Casa. Eu nunca imaginei. Eu não conhecia o hospital. Eu, claro, já tinha ouvido falar. Sim. Mas eu não conhecia o serviço, eu não conhecia. Eu tenho uma grande amiga que é anestesista na Santa Casa. O programa de anestesia lá é muito bom, né? Famoso. Muito bom. Famoso mesmo. E aí eu liguei pra ela, falei... Na hora que eu corrigi meu gabarito, liguei e falei, Jô... esse negócio, não sei não. E aí ela foi e falou, peraí que eu vou ligar, vou conversar aqui com alguém. Aí conversou com o meu colega, que era meu R3, ele falou, pode falar com ela pra fazer as malas. E aí... Eu perguntei mais ou menos do serviço. Ele falou um tanto de coisa, eu não faço ideia. Eu não tinha ideia o que ele tava falando. Você não tava nem como presente ali naquela conversa. Eu nem lembro o que eu conversei com ele. Porque eu sei que pros meus amigos que fizeram cirurgia, é uma grande referência aqui em BH, assim. É um serviço muito procurado, com uma boa carga teórica, bom volume de cirurgia. Muito. Então, os residentes que procuram por cirurgia sempre cogitam lá, assim. É um top 5. A Santa Casa é o maior complexo hospitalar, né? De Minas Gerais. São 1.000 leitos, é um hospital 100% SUS. Então, assim, o volume é muito grande. E o que eu acho bom da Santa Casa, assim, nessa parte de cirurgia, é que você vê tanto o comum, o basicão, quanto as patologias mais raras, né? Então, assim, é um número muito grande de pacientes. Não tem como, são mais de 1.000 leitos. Nossa, é muita coisa, gente. Imagina você chegasse num lugar que você não tava nem esperando. Perdida. É muito... Porque, assim, de todos os R1s que já vieram aqui, seja R2, mas todos que vieram, o relato era o mesmo. Eu cheguei perdida, não sabia o que eu fazia. E você ainda chegou em outra cidade, né? Eu não conhecia ninguém, gente. Eu não tinha nada, lugar de morar. Eu não tinha nada. Eu simplesmente vim. Não, seu R1 foi bem mais complexo. E como é que foi o R1? Que agora você tá indo pro R3, então você tem o R1 e o R2 pra contar pra gente. O R1... É tão ruim quanto falam. Gente... É pior. Eu não sei explicar, assim. Depois que passa... se eu tivesse aqui no R1, eu ia falar assim... Meu Deus, tô morta, eu fico cansada, chorando. Mas é uma experiência, assim... É só quem faz residência... Isso eu falo com todo mundo. Que sabe, que pode falar, que sabe a experiência que é, o crescimento pessoal, sabe? Principalmente as áreas cirúrgicas, né? Que a hierarquia é muito forte. Quando eu entrei, acho que até hoje ainda, mas a cirurgia ainda é um ambiente muito masculino. Não tem como falar que não é, porque é assim... Sei lá, 95% dos meus chefes preceptores são homens. Você tem R igual mulher? No meu ano entrou eu e uma colega e 5 meninos. São 2 meninas e 5 meninos. Retrata bem, né? O tanto que é a prevalência. Assim. O meu R3 eram 2 meninas e 7 homens. Os meus R2, né? Que são os meus R+, agora. Eles tinham até mais mulheres. Eram 5 e 5. Olha. E depois entrou eu e a Thaís e 5 colegas, meninos. Mas foi o ano mais intenso da minha vida, sem dúvida nenhuma, assim, sem dúvida nenhuma. Eu sempre gosto de falar, assim, que na nossa carreira, né, profissional, o R1 é o ano mais desafiador, mas também o mais gratificante. Porque quando a gente olha retrospectivamente, a gente vê o tanto que a gente cresceu, o tanto que amadureceu, o tanto que a curva de aprendizado, ela é inclinada. É impressionante. A curva de aprendizado do R1 é uma coisa impressionante. Que nunca mais vai existir na carreira. É verdade. E assim... A área cirúrgica é um mundo à parte. Sim. A gente não tem tanto contato. Pelo menos assim, na minha faculdade, o internato de cirurgia não era uma coisa igual da pediatria ou da ginecologia. Você que a se gente insere 100%, exatamente. Né? Eu, como queria cirurgia, eu fui muito. Você buscava as oportunidades. Extra. Mas mesmo assim, não tem nem comparação. Não tem a menor comparação. É só quando você chega mesmo. E aí, aquele tanto de sonda, catéter, aquelas barrigas que você nunca viu na vida, é uma loucura.
eu aprendi na pele mesmo o que é hierarquia, o que é ouvir não, o que é ter obrigação. Você querendo ou não fazer, você acha injusto e não tem... Ninguém vai te sem apoiar. Ninguém vai passar a mão na sua cabeça. Assim, eu tô cansada, ninguém quer saber se você tá cansada ou não. Tá todo mundo cansado. Todo mundo já passou por isso, entendeu? Agora é sua vez, eu não vou fazer por você. E é isso, assim, não vou, é você, é sua obrigação. E você vai ter que se virar. E carga horária, entendeu? Que é uma pergunta, assim... Muito chata. Não tem como falar a carga horária do R1, porque o R1, ele tem que ir em tudo. Porque ele tem que aprender tudo daquela função, né? Daquela área. Então, assim, ele tem que ir em todas as cirurgias. O maior número de plantões é do R1. As burocracias são do R1. Tem BIP da cirurgia também, Tem né? o BIP. Lá na Santa Casa, como é um hospital muito grande, a cirurgia geral é dividida em equipes. São 7 equipes de cirurgia. Então, a gente vai revezando. A cada 3 meses, a gente muda de equipe. São chefes completamente diferentes, são perfis completamente diferentes. Isso é muito bom pro crescimento de vocês, né? A gente Mas tem difícil contato. também, né? Porque quando você começa a se acostumar com uma equipe, muda. Exatamente. A primeira equipe que eu entrei era cirurgia geral pura, mais assim. A segunda eu entrei na equipe do transplante. Gente, eu não tinha... Deus. Eu caí lá na equipe. E o transplante lá na Santa Casa também é muito forte. Tem um volume enorme. É um volume enorme. Então, era transplante hepático. Imagina, uma pessoa... Eu tinha que passar visita no pós-operatório dos pacientes do transplante. Então, assim, é um mundo à parte. E é uma carga de responsabilidade muito grande. Que quem não toma um saculejo tá errado. E assim, o que eu sempre falo, sejam amigos dos seus R+. Eu gosto de São falar eles que vão te ajudar. Todos os residentes falaram a mesma coisa. É deles que você vai ter ódio mortal. Fala, gente, vocês vão fazer um vuduzinho à noite, ele vai espetar eles são folgados, que raiva. Entre tapas e beijos, literalmente. Mas assim, são eles que vão te orientar o que você tem que fazer, como que você vai dar notícia pro seu chefe. Eu falo, gente, quando eu entrei no R1, eu não sabia passar um caso pro médico do CTI. Sim. É uma coisa assim, ou você chega no CTI, conversa, normal. Quando você tá no R1, você sai de uma cirurgia, aí você tem que ir lá levar o paciente pro CTI e passar o caso. Você não consegue. Trava. Como é que o cara mesmo? percebe. Esse é R1. Na hora. Tipo assim, é nítido. Gente, o hospital em março, ele vira um ambiente bizarro. Muito engraçado. Porque, Não assim, fiquem doentes em março. Não, evitem. E nós somos no auge da epidemia da dengue, então vai ser uma coisa maravilhosa. Mas assim, a gente vê a carinha de desespero. Eu, como trabalho no CTI, recebo os residentes lá. Não é Rio? Você não percebe quando é Rio? Na hora. Aí perguntaram aquilo sobre, você comentou da hierarquia, que é muito forte. E no episódio com o residente de ortopedia, ele comentou que os preceptores costumam dar umas chamadas de atenção mais fortes. Na cirurgia rola. Você usou eufemismo aí, mas são uns torra bem cabuloso. Muito, gente, muito. Que assim, você lembra de algum que te marcou? Que você fala assim, então fala aí, a gente gosta disso. Algum te fez chorar? Gente, várias vezes. Eu perdi as contas de quantas vezes eu chorei no R1. Mas foram quase todo dia, praticamente. Eu chorava todos os dias, no início. Eu lembro uma vez que eu fui... Porque tem os procedimentos que são do R1. Lá na Santa Casa, a gente divide muito algumas coisas, mas é sempre do R+. Se o R+, quiser fazer todas as cirurgias, ele vai fazer todas as cirurgias. Mas aí acaba que a gente tem um bom senso e tal. E algumas cirurgias a gente divide com o R1. Poucas, mas a gente divide. Mas, por exemplo, a laparotomia e a laparorrafia, que é abrir e fechar o abdômen, é do R1. Então, isso aí a gente não fica perturbando eles, não deixa eles fazerem. E aí, eu fui fechar uma barriga uma vez, no inicinho, eu acho que era a segunda vez que eu tinha fechado. E meu chefe perguntou assim, qual fio que você quer? O fio, tinha que ser um fio mais grosso e tal, mais resistente. Eu fui pedir um fio nada a ver. Ele falou assim, você não sabe nem o que você tá falando, sai dessa mesa agora. Você não vai fechar essa barriga. Eu falei assim, mas o outro chefe fecha com esse fio. Ele falou assim, eu ando pelado aqui se esse chefe fechar essa barriga com esse fio. Eu mudo de nome, não fecha. Teve uma vez também de uma cirurgia que a gente entrou numa gastrectomia, que é uma cirurgia oncológica, mais complexa.
Gente, você não tá entendendo nada do que tá acontecendo ali naquele momento, quando você entra na residência. Você mal tá custando a dar conta de entregar os instrumentos que estão na sua mesa. Quanto mais o que tá acontecendo lá dentro da cirurgia. Não tá entendendo nada. O R1 não tá entendendo nada do que tá acontecendo. Aí ele foi e me perguntou. Era uma cadeia de linfonodos, da gastrectomia, do tronco celíaco. Eu ia lá saber o que tava acontecendo ali. Eu não sabia mal as pinças que estavam na mesa. E aí meu chefe falou que isso era um absurdo, que eu não merecia estar ali onde eu tava. Nossa. Quando eu saí de novo. E toda hora eu tinha que sair da cirurgia, que eu não sabia o que estava acontecendo. Mas depois melhora muito. Aí, tá vendo, gente? Persistam, ó. Depois melhora muito. Você entra, você não entende nada. E é normal, né? Não entender. Gente, eu nunca tinha entrado numa cirurgia de vídeo. No meu primeiro dia de residência. Eu acho que na faculdade eu nunca vi. Meu R+, me largou, era um plantão caótico, obstrução intestinal, depois teve uma apendicite, aí me pôs lá pra montar a mesa de vídeo, eu não tinha ideia do que estava acontecendo, e o chefe xingando, você tá demorando, não sei o quê. Nossa, gente. O que tá acontecendo aqui? Nossa Senhora. Fabrício, só um parênteses, ele tá aqui assistindo a gente, um beijo, Fabrício. E ele fez o comentário, meu sonho é falar isso com o residente. Quando ele estiver falando, se tiver falado isso. Não, e residente é um bicho esperto, porque eles tentam, ainda mais quando é na clínica, o que eles fazem muito mas o preceptor, eles respondem uma coisa, ou então falam, por que você não fez isso? Mas é porque o outro preceptor falou que não. E às vezes nem falou, entendeu? O miguezinho clássico. Só que quando a gente já tá descolado, fala assim, não falou não, eu tenho certeza que não me falou. Quanto que tá a creatinina do paciente? Aí você olha no fundo do olho dele e fala assim, 1,2. Muito bom. É muito bom. Não, quem nunca mentiu uma frequência cardíaca quer tirar a primeira pedra. Tá estável, tá? PA tanto, não sei o que. Você fez um acadêmico uma vez? Fiz. Não, mas essa foi demais. Eu sabia. A gente sente o cheiro do Miguel, né? Lógico. Não precisa ir muito longe. E aí, ele queria cirurgia. Falei assim, tudo bem. Só que você tá no internato de clínica. E se você fizer um bom internato de clínica, eu não tenho dúvida que você vai ser o melhor cirurgião, assim. Porque várias coisas você vai aprender, o olhar do paciente grave, identificar isso. E quando você passa na cirurgia, você também vai conseguir ver isso nos seus pacientes. E aí, eu falei com ele, você tem que ter 3 coisas aqui pro internato. Esfigma, esteto e oxímetro. Se você não tem, pega emprestado com alguém e venha. Porque eu vou te perguntar isso todo dia. Aí, beleza. Aí, ele não tinha. Eu sabia que ele não tinha. Aí, ele não arrumou. E aí, eu falei assim, e quanto é que tava a pressão do paciente? 130 por 80. Paciente chocadão. Eu falei assim, você vai lá de novo. Entreguei e falei, você vai lá de novo pra medir. Que não tá isso não, eu acabei de passar lá. Aí ficou sem graça. Não, professora. Eu falei assim, não, quando você fizer isso, fala que não sabe. É menos pior do que você jogar essa pra cima do da gente é o débito do dreno. Cirurgião do dreno. Mas aqui, clínico também, porque isso é fundamental para várias das nossas decisões. A gente faz muito com a manejo clínico cirúrgico. Então, você aprende a treinar seu olhar para isso. O que é importante no pós-operatório, o que você tem que se atentar. Avaliar o dreno, como é que tá o aspecto ali perilesional, ferida operatória, tem que abrir a ferida. São coisas bem básicas que um bom clínico tem que fazer também. Não, e paciente cirúrgico tem patologia clínica. Super! E ele tem distúrbio hidroeletrolítico, tem um tanto de coisa que se o clínico não ajudar, a gente tem que resolver. Entendeu? Então não tem como não saber nada de clínica. E como é que é lá na residência? Tem muito manejo clínico cirúrgico ou, tipo, a minoria dos pacientes que vocês olham junto com a clínica? Vocês olham vários sozinhos? Não, geralmente, os nossos pacientes pós-operatório é nosso. A clínica não... Só se o paciente estiver, assim, agravando muito com distúrbio hidroeletrolítico mais grave, que não está resolvendo, mas esse início, piora de função renal... uma pressão que está descontrolada ali, vocês resolvem? Geralmente, sim. Entendi. Geralmente, sim. Mas se começar a desandar... Se o bicho pegar, chama a clínica. Chama a clínica. Assim que surgiu o nome, chama a clínica. Literalmente por causa disso. Literalmente por causa disso. Teve pergunta. Quais são os primeiros procedimentos que o R1 aprende e em que mês, mais ou menos, bem específico? Tem os procedimentos que são do R1, lá, pelo menos na Santa Casa. Por exemplo, no plantão, todos os procedimentos de enfermaria que a clínica chama o tempo inteiro, sabe? Que esse povo fica ligando, que eu vivo toracocentese, paracentese, punção de acesso venoso central, dreno de tórax, isso aí tudo é do R1. Qual que você mais gosta desses aí?
Pode responder. Acesso central é delicinha. Eu gosto de drenatório que você acesso central. Com certeza. E paracentese? Gente, o clínico te liga 4 horas da manhã. Quando eu quero fazer uma cirurgia, passa raiva. De alívio. Eu preciso de uma paracentese. No paciente que tá 5 dias com um abdômen assim. Aí ele, tô passeando aqui na enfermaria, vi essa barriga meio estufada, 4 horas da manhã. Eu vou pedir uma paracentese. Agora. Esse povo tá eles estão dormindo muito à toa. É assim. Aí você imagina a alegria que a gente vai fazer essa paracentese. Gente, paracentese demora. Outro dia o Fabrício fez uma paracentese lá no hospital. Ele ficou tipo assim... E ele tinha me mandado uma mensagem perguntando um negócio. E aí eu respondi 1h30 depois, nada. Eu falei, gente, esse será que ele tá aqui agora? O que aconteceu? Alguma coisa? Não, eu tava numa paracentese. Eu falei, não, por que você não passou uma cirurgia? Ele, não... Gostei dele. Ele é desse. A gente adora, a gente faz paracentese. Lá no CTI, pode quando o paciente tá... Santa Casa. Outra pergunta que a gente recebeu... Pode falar. É que tem os outros... E tem os procedimentos cirúrgicos mesmo, também né? eu acho que era uma questão Geralmente, via alimentar cirúrgica, que é a gastrostomia, jejunostomia, isso aí é do R1. Hérnia umbilical, hérnia inguinal, apendicite aberta. Se o seu R+ for gente boa, tiver de bom humor, ele deixa você fazer. Essa é legal, apendicite aberta. É legal. Mas aí, as vídeos são sempre do R+. Uhum. O R1... Geralmente, cirurgia videolaparoscópica é mais do R2. E instrumentar, não é muito tenso, não? Instrumentar pro chefe? Muito! Gente! Eu ficava doidinha! Eu contei pros meninos aqui, no episódio passado, que uma vez eu tava numa cirurgia, um dos meus estágios foi na cirurgia cardiovascular. E aí, aqueles chefões, assim, transplante, cardíaco, aquela coisa, aquele ambiente, bem estressante. Aí, eu não sei o que rolou, se o residente fez alguma, não lembro exatamente. Eu sei que lançou um trem. Nunca me saiu da cabeça. Falei, gente do céu, tomou uma pinçada na cabeça. É uma paciência, né? Fala uma vez. Mas é porque a gente fica muito tenso. Tá sangrando, alguma coisa assim, perfurou, um vaso, sei lá. E aí, o R1 tá lá pensando, escolhendo, e o paciente sanguinando. Você vai xingar ele, é claro. É óbvio que você vai xingar ele. Não tem outro jeito. Você tem que xingar alguém, você tá estressado. Vai ser o R1. Tudo dando errado. O R1 panguando, você pedindo uma pinça, ele não sabe nem qual pinça que é. É claro que você vai xingar o R1. É claro que ele vai. Não, R agora que entra é R bolinha, gente. Não é R1. É R1 pra virar R1, demora uns 3 vezes. É R0. Não tem a menor condição. Não tem a menor condição. Ai. Uma pergunta também que fizeram bastante aqui é se dá pra conciliar a rotina com plantões extras, para quem precisa fazer uma renda a mais durante a residência. O que acontece? Cada hospital é de um jeito, né? Lá na Santa Casa, por exemplo, o R1 que fica responsável pelas burocracias, as coisas chatas. Vamos supor, você fez uma cirurgia e o paciente complicou. O abdômen distendeu, mudou o aspecto do dreno, os exames pioraram. Vamos fazer uma tomografia. Será que tem uma coleção ou tá uma hemorragia, alguma coisa? Então, tem que pegar o paciente, pedir uma tomografia de urgência, descer com o paciente para TC, porque é um paciente grave, então o médico tem que acompanhar. Vai usar contraste na tomografia? Creatinina, então, paciente... 1.2. Qual que eu falo da creatinina? O R1 não sabe, não olhou. Você vai xingar ele também por causa disso. E aí, por exemplo, terça-feira, 10 horas da noite, tem que descer, pegar o paciente e descer com ele para tomografia? Não vai ser o chefe que vai fazer isso, nem o R+. É o R1 que tem que ir lá no hospital e fazer. Então, ele volta no hospital para isso? 1000 vezes. Eu já perdi... Hoje eu tava falando, gente, eu já perdi as contas de quantas vezes eu voltei nesse hospital para descer com o paciente para tomografia, admitir paciente, por exemplo... Em casa e você volta para levar o paciente... Várias vezes eu já fiz isso. Inúmeras vezes. E você morava perto do hospital? Mais ou menos. Eu morava no Lourdes e a Santa Casa não está lá. E aí, vamos supor, aí você operou um paciente, deu alta nele, mas tem uma complicação pós-operatória. Voltou com dor abdominal, chega lá na pré-internação do hospital. Você que vai internar. Você que vai lá primeiro avaliar o paciente, fazer a papelada, prescrição, descer com ele para tomografia, pedir exame laboratorial, isso tudo é o R1. Então, você tem que ficar 7 dias na semana, 24 horas por dia. E não pode... sobreaviso. Jesus, e não dá pra você dividir entre os seus colegas? Tipo, R1, galera, fui ontem, você vai hoje? Nunca ninguém vai.
É o R1. Nossa. É do R1. Não, mas seus colegas é R1, porque tem mais. Mas é porque... Vocês rodam em lugares diferentes. É porque são equipes diferentes. Entendi. Então, aquele outro R1... Tá em outra equipe. Tá em outra equipe. Nunca rola dos dois estarem na mesma. Às vezes, sim. No meu ano, não, porque nós éramos 7, são 7 equipes. Mas esse ano, por exemplo, os meus R- são 10. Então, tem equipe que ficam com 2 R1. Porque quando acontece isso, eu imagino que dá pra um pouquinho... Sim. Aí fica mais tranquilo. Eu fui começar a dar plantão por fora, eu tava mais ou menos em setembro, outubro do R1. Porque aí você já começa... Aí tem um colega que tá no plantão, e você fala... Leva esse paciente pra mim na tomografia. Aí você já começa. Pegar uma intimidade. Avalia lá aquele paciente pra mim, que eu tenho que ligar pro meu chefe e falar como que ele tá. Isso. Então, mas no início é mais difícil. Eu trabalhei 2 meses antes, juntei 2 meses, entrei na residência, fiquei um bom tempo só por Não, e foi conta. Deus que abençoou de novo, porque assim, você não sabia que você ia entrar na residência. Então, não necessariamente você precisava ter dado esse gás no começo. Pois você é, trabalhou... eu trabalhei muito. Foi tudo Eu trabalhei todos os dias de janeiro e fevereiro. Eu parei de trabalhar em fevereiro, foi no carnaval, porque foi essa época que eu fiz a inscrição da prova e a prova. Então, tinha, tipo assim, uma semana. Aí eu fiquei uma semana estudando, conhecendo a prova da Santa Casa. Porque, igual eu falei, não era, assim, minha intenção fazer residência na Santa Casa. Então, eu nunca tinha parado para estudar a prova, para ver o currículo. Aí, eu passei todos os meus plantões do carnaval para estudar e entender. Gente, eu tô adorando essa história. Foi uma maratona aí, né? Foi. Perguntaram aqui como é que é a rotina do serviço. Tempo no centro cirúrgico, tempo na enfermaria. Eu acho que varia muito entre R1, R2 e R3, né? Como é que é essa rotina. Mas pensando em R1 e R2, que é o que você acabou de passar, assim, no R2, como é que fica? A rotina do residente da cirurgia, eu acho que é um pouco diferente do da clínica. Por quê? Porque o residente da cirurgia tem a enfermaria, tem os pacientes para olhar e tem a cirurgia. O pessoal da clínica, geralmente, que a gente vê, né? Não sou residente clínico. Vai lá, avalia os pacientes, uma avaliação bem mais completa, né? E depois fica lá para discutir os casos com os chefes. A gente vai cedo, a cirurgia começa às 7. Então você tem que passar na enfermaria antes. Então você tem que passar na enfermaria antes. Eu acordava 4h30 da manhã. Pra eu ir lá ver os pacientes, porque se o paciente tem uma complicação pós-operatória, você já tem que pedir sala no bloco. Então, não dá pra você olhar o paciente meio-dia. Discutir o caso meio-dia, entendeu? Então, você passa antes da cirurgia, geralmente. Aí, o que acontece? Tem as cirurgias que são do R1, do R2 e do R3. Então, é de bom tom. Geralmente, o que fica, assim, mais ou menos combinado, é que quem opera vê o paciente. Sim. Entendeu? Vamos supor. Eu fiz uma cirurgia de vesícula hoje. Amanhã eu vou lá dar alta no meu paciente. Fui eu que operei, ele é minha responsabilidade. Fiz uma cirurgia oncológica. Quem vai acompanhar o pós-operatório no CTI sou eu. Entendeu? Agora, a maioria dos pacientes, o grosso mesmo é do R1. A enfermaria, as interconsultas, né? Que o pessoal dá... Essas paracenteses. Entendeu? Isso tudo é do R1. Mas, assim... Eu acho que o tempo é mais no bloco. Mais no bloco. Com certeza. Com certeza. Acho não, tenho certeza. Passou muito perrengue no R1? Tipo, de te chamarem e você falar assim, meu Deus, o que eu faço? Muito. O R1 é... Só perrengue? É só perrengue, entendeu? Tem um que você lembra que você fala assim... Meu Deus, nossa foi senhora. Às vezes com bip... Uma das residências que falou que esqueceu um plantão, aí ligaram pra ela. Meu Deus, eu tô de plantão. Não, quantas vezes? Esqueceu o bip no bloco cirúrgico. Aí você, gente, perdi o bip do plantão da cirurgia. Já esqueci várias vezes. Você chegava, tipo assim, por exemplo, o chefe perguntava assim, você olhou a sonda? Aí tinha uma sonda dentro do nariz, uma sonda na barriga, uma sonda vesical de dreno. Eu não sabia a diferença de uma para outra. E pra você entender o débito do dreno, como que tá o aspecto da secreção. Gente, sei lá. Muito mico, muito mico. E seus R+, tinha muito bullying dos R+, com... Não, eu dei muita sorte com meus R+. É igual eu te falei, eles não vão fazer nada pra você. Não vão quebrar seu galho. Igual eu tô te falando assim, tem um paciente, tem que descer pra tomografia. É você. Aí você chega num hospital do tamanho da Santa Casa, até você descobrir onde que você pega a cadeira, onde que você faz o pedido da tomografia, como que você prescreve contraste, como que você desce com o paciente pra tomografia, como que você discute o caso com o radiologista.
É um tanto de coisa. Não vai, seu mais não vai lá. Ninguém vai te fazer um tour. Noite, domingo de tarde. Ele não vai lá. O máximo, se você der muita sorte, ele vai atender seu telefonema. Entendeu? Aí chega um paciente pós-operatório de uma cirurgia que você nunca tinha ouvido falar. Chega lá com uma complicação cirúrgica. Que você também não faz ideia. Não faz ideia do que aconteceu, de como que era. Aí você vai lá, recebe o paciente, o que eu vou prescrever? Eu lembro, negócio de soro esquema. Eu sei lá, prescrever soro esquema na época, como que prescreve. Então... A gente olha os pacientes do Savassi. Ele só pede interconsulta pra gente lá no hospital. E aí, o soro esquema, ele que escreveu o livro de cirurgia ambulatorial. Uhum. E aí, o soro esquema dele tem potássio. E no soro esquema clássico tem potássio. Glicose, potássio, soro fisiológico. E aí, a gente às vezes não coloca potássio, porque o paciente já tá com distúrbio eletrolítico, a gente prefere corrigir separado. Só que os dele, não. Aí, uma vez, eu tava na residência... E aí, a gente tava olhando o paciente dele, eu tava no quarto, ele entrou no quarto. Aí eu, pelo amor de Deus, eu esqueci o potássio no soro esquema. Não confere. Ai, gente, ele saiu de lá e sentou no computador, deu até palpitação. Eu falei, não. E meu preceptor tava do lado. Só que assim, ele gosta de me conversar. Ele não olhou dessa paciente, eu bati na trave. E aí, nunca mais. Isso é muita coisa. Mas muita coisa. A curva de aprendizado do R1... Não tem, é exponencial, é uma coisa que não tem explicação. Tô conversando hoje com os meninos falando assim, que como a vida melhora do R1 pro R2. Como eu esperava, contava os minutos, tipo, igual essa semana que vem, né? A gente já vira R3. Tranquilo, tô feliz e tal. Mas não é uma grande mudança na sua vida. Comparação. E os plantões noturnos são muito pesados, assim, na rotina do R1? Lá depende da equipe, mas geralmente é um por semana na Santa Casa. Só que o que acontece? O plantão de cirurgia tem cirurgia de madrugada. Você passa a madrugada inteira operando. 7 horas da manhã tem outra. E aí você tem tudo, o R1 tem tudo aquilo que tem que fazer. Por quê? Aí vamos supor, tem uma cirurgia agora. Você reveza, vai o R1, o R2 e o chefe. Aí o R3 que estava no plantão descansa. Entendeu? Aí ou então vai o R3 e o R2 descansa. Mas o R1 sempre não. Tem que ir. O R1 não descansa. Ele tem que ser onipresente, de cirurgia, entendeu? Força guerreiros, porque assim, pelo jeito não é que fácil. Eu acho, né, eu falar, por exemplo, eu que já entrei um pouco mais velha na faculdade, e eu tinha muito medo da cirurgia, né? Eu evitei muito, até eu falar assim, não tem jeito, é cirurgia mesmo. Porque eu sempre falei assim, eu já entrei na faculdade, eu entrei na faculdade com 24 anos. Super nova, né? Muito nova. Muito nova. E aí eu falava assim, uma coisa eu tenho certeza, eu vou fazer uma especialidade que não tem, que é acesso direto e pronto. Tipo, anestésio, rádio e tal. Eu tentei gostar de anestésio, mas assim, eu fiz porque eu sabia que eu gostava do bloco cirúrgico. Mas aí eu falava assim, nossa, mas eu vou fazer cirurgia, são 3 anos, depois mais a subespecialidade, só que tem jeito. O coração que é o que ele quer. E é uma coisa, assim, você já passou pelos 6 anos da medicina. E agora são os anos que vão definir o que você vai fazer pro resto da vida. Então, não é inteligente você abrir mão por um caminho mais curto agora e vai virar aquele profissional frustrado, que odeia o que faz, que vai resmungando pro trabalho. E assim, a gente sempre fala isso, pra nós, medicina não é uma profissão como outra qualquer, pela dedicação que você tem que ter, pela responsabilidade com a vida de outra pessoa. Então, isso tudo pesa nas nossas escolhas. Se você faz alguma coisa que você tem certeza que te realiza, fica menos penoso isso, assim. Hoje eu tive que voltar no hospital, final de semana no trabalho. Quantas e quantas vezes eu já tive que voltar no hospital na responsabilidade de chefe, não porque me chamaram, mas é porque eu vi o paciente, sabia que era um paciente mais grave que eu queria ver. E essa responsabilidade não fica mais amena com o tempo, pelo contrário, só aumenta. Mas quando você faz com esse propósito, a carga fica menos pesada, sabe? Então, acho que fazer com o coração e decidir a especialidade com o coração faz todo sentido. E faz isso tudo aí, todos esses problemas. E a gente tá pintando aqui, a gente sempre fala que é medicina vida real, é a residência aqui sem filtro. Porque não é o mar de rosas. E essa era toda a ideia do propósito dessa série de episódios que a gente fez. Porque você só conhece o serviço mesmo quando você conversa com alguém de lá. Com certeza. E não é todo mundo que tem essa oportunidade, né? De conhecer algum residente. Imagina, você conversar quem tá querendo cirurgia,
cirurgia, ouvir você falar aqui de todo do serviço da Santa Casa, de como é que é a experiência da R1, isso aí é um presente, assim, a galera tá ficando... O povo tá amando, o feedback tá sendo maravilhoso. Inclusive, igual a gente... nosso intuito, né, facilitar a vida dos nossos ouvintes, a Calquimed também faz isso por nós, médicos. Hoje eu tava lá com uma hiponatremia calculando quanto é que eu tinha que dar de reposição de sódio. Vocês calculam muita coisa? Tem... Às vezes distúrbios eletrolíticos, né? A gente fica com vergonha de chegar, pedir interconsulta pra clínica, porque o paciente tá com potássio de 3. A gente prescreve. Vocês têm bom senso, então, né? Todo mundo que tem, não. Então, aí eu Calquimed também ajuda. De porta, né? Eu não dou plantão de cirurgia ainda, porque eu dou plantão de ficha verde e amarelo, porque eu realmente tenho medo ainda. Não, mas isso é bom. Eu não sou clínica, eu não faço exercício de clínica, eu não posso pegar. Mas isso te dá muita mão pra cirurgia também, você não acha? É um manejo de paciente, assim, paciente de enfermaria, né? Porque eu ainda não posso dar plantão de cirurgia, então eu acabo pegando algumas coisas de clínica. Então a gente acaba prescrevendo, mas quanto o negócio fica mais complicado, a gente chama a clínica. Mas a Calquimed, agora você também pode pedir o auxílio deles, que eles vão e entregam tudo, super fácil. Mas é bom saber, agora eu vou chamar menos ainda. É aplicativo lá, rapidinho, te dá tudo. Ferramentas então, aí pra salvar a vida. Você aí que tá nos ouvindo e não conhece, baixa o aplicativo e nos conte, porque vocês não vão se arrepender. Quanto tempo... essa pergunta é super interessante. Tem estágio fora? Vocês rodam em outros hospitais? Então, lá na Santa Casa, a gente tem a maioria das clínicas cirúrgicas, né? Das subespecialidades. Não tem... Uma grande vantagem que eu acho para a cirurgia geral é porque na Santa Casa não tem residência de cirurgia do aparelho digestivo. Porque senão divide demais, né? Vocês deixam de ver muita coisa. Então, as oncológicas, todas, as bariátricas, as oncológicas, as vesículas, passam todas pela cirurgia geral. É a gente que opera. A cirurgia oncológica é da cirurgia geral. Entendeu? Então, isso é uma grande vantagem para quem faz cirurgia geral na Santa Casa. Faz toda a diferença. E para quem faz cirurgia, você jamais saberia. Gente, por isso tem que chamar de cirurgia. Tem outras áreas. Tem R+, de uro, de vascular, de masto, de plástica, de coloprocto, de... torácica, cabeça e pescoço, isso tudo tem na Santa Casa. Então, a gente não precisa sair do hospital para fazer... Isso é muito bom, porque você já fica em casa, assim, você roda, você conhece vê... os residentes. Isso. Entendeu? E conhece você acaba fazendo do hospital, né? Onde que é cada coisa. Isso facilita demais. E eu vejo, assim, tem pontos negativos e positivos, como tudo na vida. Você rodar em outro serviço, acaba que você amplia seu leque, assim, de às vezes conhece outro serviço, network, isso é bom. Mas também tem um lado, e eu converso muito com minhas amigas que fizeram residência em São Paulo, alguma outra coisa, de você não ser tão bem aceito, assim, como residente que está rodando no outro serviço e acabar sendo mais excluído, colocado de lado e não conseguir aproveitar aquele estágio. Então, isso é muito ruim também, né? Principalmente na cirurgia. Por exemplo, igual quando eu te falei que tem a equipe do transplante, vem outros residentes rodar no transplante hepático lá da Santa Casa. Aí eles vêm no R3 deles. Eu fiquei o R1 e o R2 inteiro esperando a minha oportunidade de operar. Você acha que eu vou deixar um R3 de outro hospital pegar minha gastrectomia? Capaz! Qual a chance dele? Nenhuma! Você, R3, que vai rodar na Santa Casa... Só se eu estiver doente de cama. Tirando isso, ele não vai provar a cirurgia. Entendeu? Ele vai operar o hospital dele. E essa guerra todos os dias na cirurgia. Eu tô te escutando, eu tô me sentindo no episódio de Grey's Anatomy com os residentes lutando pela cirurgia. Então, isso é do estágio. Agora, tem a desvantagem da Santa Casa, que lá não é porta aberta. Então, a gente não pega mão de trauma. Né? A Santa Casa não chega a trauma. A gente tem muito abdômen agudo, que são os pacientes que vêm da Central de Leitos de Belo Horizonte. Então, eles são triados, né? Pacientes cirúrgicos, já com diagnóstico, por exemplo, apendicite, colecistite, obstrução intestinal, isquemia mesentérica. Todas essas urgências, né, de abdômen agudo, já vão direto para lá, a gente recebe no plantão e opera esses pacientes. Então, isso a gente pega muita mão. Agora, trauma não chega. A Santa Casa não é porta aberta. Não adianta você chegar lá na porta da Santa Casa e falar assim... eu bati o carro. Não, você vai pro João 23, que é ali do lado. Entendi. Entendeu? Então, pro estágio de trauma, a gente tem que sair do hospital. Aí a gente vai para outro hospital. Tem a opção de fazer o estágio optativo no João, que a gente fica 6 meses lá, extra. E também tem
o obrigatório, né, da Santa Casa, que a gente vai para os outros hospitais. Vai para o Risoleta, vai para o Regional de Betim, que são hospitais que têm volume muito grande de trauma. E vocês acham proveitoso quando vocês vão para esses outros hospitais? Eu não rodei, eu não fiz ainda meu estágio de trauma. Mas, com certeza, as pessoas que fazem residência num hospital porta aberta para trauma saem com uma mão muito melhor de trauma do que a gente. Agora, em contrapartida, outras, cirurgia oncológica, eletiva, abdômen agudo, esse volume é imenso. Mas é aquilo, né, que você sempre fala, não existe residência perfeita, né? Não vai ter um hospital que vai ter tudo. Exatamente. Não. Tem que elencar suas prioridades. Super. E em relação à carga teórica, assim, como é que é essa estrutura? Que isso é outra pergunta que a gente sempre recebe. Depende da equipe que você está rodando. Tem equipe que tem discussão de caso clínico 3 vezes na semana. Você discute todos os pacientes da enfermaria. Um paciente que você atendeu no ambulatório. A gente tem as aulas, né, da residência, que é toda quarta-feira. E aí, isso varia. Porque divide muito entre equipes, entendeu? Tem chefes que são mais academicistas, que tem mais reunião e tal. Mas aquela coisa assim, é uma residência muito teórica. Não, lá é muito prática. Mas acaba que a cirurgia tem... sim. Né? Com certeza. Uma pergunta também que a gente sempre faz já pensou em desistir na cirurgia? Eu já tive momentos muito, muito difíceis, de exaustão, assim, de muito cansada. Mas eu não consigo me ver fazendo outra coisa, sabe? É cansado. Não te falar assim, não é desistir, mas, tipo assim, não tem mais jeito. Lud, nós estamos cheios de fãs aqui seus. Muitos. Kaique mandou beijos. Muito bom esse bate-papo. Trabalho junto com a doutora Ludmilla, um excelente profissional. Sucesso! Beijo, Kaique. Mariana Nicolau falou que adora ser sua acadêmica. Lucas, um beijo, top, meninas. Parabéns pelo podcast, obrigada. Fafá tá aqui participando ativamente, ele tá com saudade da gente. Fafá, um beijo. Roberta Azevedo. Minha amiga. Gisele Sena, além de maravilhosa, é inteligentíssima. Essa doutora. Gente, nós já temos um fã-clube de doutora Ludmilla. João, um beijo, amigo. Você que me indicou a Lud. O João falou. João, verdade. Lud é um excelente residente. Estágio da URA é o melhor. Sem vieses. Gente, o melhor urologista de Belo Horizonte está prestes a se formar. O nome dele é Dr. João Vitor. Verdade. Em breve nós colocamos seu arroba, né? Ele tá contando segundos. Gente, coitado. Outra residência. Gente, o R1 da URO da Santa Casa é pior do que o da geral. É mesmo? Pior? Esse menino trabalha demais. Você tá doido? Existe algo pior que a cirurgia? Tá vendo? Sempre pode. Nada é tão ruim que não possa piorar. Passa URO na Santa Casa que você vai ver. Meu namorado que é URO, ele tá assistindo. Acho que ele já eliminou a Santa Casa. Manda ele conversar com o João Vitor. Sabe uma coisa que as pessoas têm falado, assim, e eu vejo isso muito dos cirurgiões, que comentam, às vezes no CTI, ou que são nossos amigos e comentam, da mudança do perfil do residente, assim, de um residente que tá menos... disposto, às vezes um pouco com o limiar um pouco mais reduzido para algumas coisas de pressão, de carga horária extra. Então, a gente deu o exemplo ali na ortopedia de um residente que saiu do bloco porque tinha dado a hora, 60 horas a carga horária. Isso não existe. Tchau, tô indo embora. Isso não existe, entendeu? Você tem que entrar sabendo que aquilo ali é a sua prioridade. E que, você tem que estar disponível para aquele momento que você está vivendo. E sabendo que aquilo é importante para a formação, né? Então, a gente não é a favor de exageros. Eu acho que humilhar e exceder, né? Já não cabe mais. A gente sabe que algumas coisas acontecem, mas que a humilhação ou então a exposição de outra pessoa, isso aí que tem cada vez menos espaço e com razão. Mas algumas outras coisas também são impossíveis de controlar. Eu imagino que a carga horária, por exemplo, dentro desse R1, é impossível de você respeitar, né? Porque a cirurgia não tem hora para acabar, o seu paciente não tem hora para intercorrer. Exatamente, e você tem que voltar no hospital. Você não escolhe, entendeu? E por que a carga horária do R1 é tão puxada? Porque ele tem que aprender
Entendeu? Ele tem que saber... Senão ele não consegue chegar no R2 e assumir uma cirurgia. E orientar o R1 que vai entrar. É um processo doloroso, mas que tem um objetivo, né? Você não tá ali à toa. Tem razão de ser. Se você tá sonhando, né? Você sonha tanto em entrar aquilo ali. Na hora que você consegue, você tem que dedicar. Não tem outro jeito. É cansativo? Mas... você tem que dedicar e tem que ficar, não adianta ficar, tem como eu dar plantão por fora? Olha, o seu objetivo primeiro é isso aqui. Você tem que estar prioridade tem que ser a residência, né? Depois você consegue, entendeu? Eu no R2 eu dou plantão, vários, mas no R1 é mais puxado. E a Lu de R3 agora, que a gente já pode falar que R3 tem uma semana. Que glória, tá difícil. Uma pergunta. Antes de fazer essa aqui, essa é bem importante. Você pensa já na sub? Então, eu acho que eu vou pra plástica. Olha! Só que eu vivo um dilema, porque eu gosto muito de barriga. É um problema. E agora que a gente entra pro R3, você começa a operar mesmo. E tem algum preceptor que te puxa, assim, pra um lado, quer te levar? Hoje meu chefe tá assim. Eu tava lá marcando as cirurgias, aí tava empolgado, que eu adoro bariátrica. Amo cirurgia bariátrica. E aí é uma das minhas preferidas. Aí eu lá, tentando marcar todas as bariátricas, aí meu chefe... Tá achando que vai pra plástica? Até parece... Aí a gente tava rindo. Ele, não, isso aí vai ficar no aparelho digestivo. Gente, eu não esqueço que rola uma pressão grande, né? Meu professor de técnicas operatórias, uma vez a gente foi acompanhar ele no bloco e a gente encontrou uma aluna que foi acadêmica dele no internato de cirurgia, depois residente dele e depois continuou no hospital, só que foi pra plástica. E ele é gastro, né? Da aparelho digestivo. E aí ele chegou, ela foi cumprimentar ele, mexer com ele. Aí ele, essa aqui era pra ser minha sucessora. Não, eles falam, sabe o que meu chefe tá falando comigo? Ele, joga baixo? É um desperdício. Eu ficar aqui me dedicando, você fazendo esse de anastomose, eu te operando esse de barriga, pra depois você fechar sua pele. Não é possível. Eu tô perdendo meu tempo, eles ficam me zoando. É desse jeito. A pergunta é, o que a Lu de hoje R3 falaria pra Lu de R1 que tá entrando na residência? Nossa, aguenta firme, porque vai valer a pena. Aí, com certeza. Então, os nossos R1 que estão ouvindo... É um ano muito, muito, muito difícil, mas ele acaba. Ele passa. E agora, um conselho, assim, para acadêmicos. São acadêmicos que querem cirurgia. Conheçam o dia a dia da especialidade. A cirurgia, assim... Seu olho... Quem quer cirurgia, seu olho brilha, entendeu? Você entra no bloco, você fica empolgado, você quer fazer... na hora que o residente te deixa fazer um procedimento, aquilo ali, assim... É a melhor coisa do mundo. E você ama ficar no bloco e você conviver, sabe? Diferente, o coração bate mais forte. O coração bate mais forte. Eu não esqueço. Uma vez eu entrei no bloco, era de ortopedia, com a minha amiga que é ortopedia. E eu tava assim, achando um porre. Eu não conseguia. Eu falava, meu Deus, que saco. E ela não desgrudava o olho. Parecia que ela tava no paraíso. Gente, existe dois pra tudo. Tem que viver um pouco aquilo ali, sabe? Vai... Olha o que é um plantão da cirurgia, entra numa cirurgia... Pede para acompanhar, Exatamente. Né? Lá na Santa Casa, os acadêmicos são super bem recebidos, eles entram em todas as cirurgias com a gente que eles quiserem. Lá na enfermaria, a gente deixa eles auxiliarem nos procedimentos. Então, assim, eles vivem muito aquilo ali. O que é o dia a dia da cirurgia Gabi, geral. tem gente querendo levar ela pra cirurgia. Acho que Doutor Henrique, que é do aparelho digestivo lá do Mater. Eu já cogitei, assim, leva direto. Aí teve umas séries que ela empolgou e ele ficava mandando. Aí tá assim, meu objetivo de vida é levar a Gabriela pra cirurgia. E foi uma semana que eu fiquei... Foi um intensivo mesmo. Uma semana que eu fui ela deu muita 5 vezes. E eram cirurgias grandes. Você entrou numa cirurgia super legais. Eu entrei numa gastrectomia muito legal. É muito legal. Que eu falei, a cirurgia preferida. E ele tava com muita paciência pra me ensinar. Porque é o que você falou, eu não entendi nada. E eu tinha acabado de ter aula. O cirurgião, o chefe lá que tá, ele sabe como humilhar a pessoa. É só perguntar uma coisa que não vai saber. E uma coisa simples, que é pra gente... simples. Mas eu não esqueço, ele pegou um papelzinho da impressora do meu lado, desenhou
a cirurgia foi me explicando, ponto por ponto, desenhado. Aí, no final, eu ainda não tinha entendido. Aí você acha que entendeu. Aí ele pegou uns canos e foi simulando. Aí ele falou assim, Gabriela, eu fiz isso tudo por você e você vai fazer clínica, Gabriela? Não, eu não vou ficar perdendo meu tempo com você, não. Desse jeito, gente, o negócio do coração. Eu lembro quando igual eu falei, meu professor do internato era cirurgião de cabeça e pescoço. Então, eu entrei em muita cirurgia de cabeça e pescoço. Quando ele me deixou fazer um nó manual dentro do pescoço do paciente, eu nem lembro mais o que era. Gente, eu me senti assim, a cirurgiã do Grey's Anatomy. Eu falei, é isso que eu quero. Venci. E aí eu falei, não tem mais jeito. Eu ficava lá no plantão do hospital fazendo sutura. Hoje em dia a gente morre de preguiça, né? A gente gosta de abrir barriga, fazer as coisas. Gente, ele deixava eu fazer uma sutura, tipo, ainda 3 pontos. Eu achava aquilo. Não, eu achei super legal. Ele deixou eu fechar uma dessas. E ele tava comigo, óbvio, ele me explicando. Eu falei, gente, eu tô fechando. Não, eu tô fechando uma pessoa. Era uma pessoa. Aí você, eu fiz estágio de... Mas eu sempre tive preguiça de cirurgia. Eu sempre tive preguiça, sabia? Mas eu sabia que era importante. E aí, inclusive, hoje eu trabalho, assim, não com mas os procedimentos que também... tem na residência de cirurgia. E aí, tava no estágio, uma vez no João 23, de sutura, e adorava, assim. Eu sabia que aquilo ia ser importante em algum momento da minha vida mesmo, não querendo fazer cirurgia. Então, o recado que fica para os acadêmicos de medicina é que aproveitem a faculdade para se tornar médicos. Vocês não se formarão cirurgiões na faculdade de medicina, quando você vai funcionar um central, como que você fixa ele, se você não souber dar um ponto? Exatamente. Não, e como você pega? Aí teve uma vez, no Covidão lá, que a gente pegava central, aquele campo de guerra, assim. Aí tinham chamado a cirurgia. E aí foi o nosso amigo Henrique. Só que eu já tava entrando, já tava colocando, já tava funcionado central, tava dando ponto. Aí ele... Deixa eu ver como é que você tá desse ponto aí. Como é que você vai pegar pra Henrique? Me deixa. Não, esses dias até que você fez direitinho. Uma amiga minha fazendo pediatria. Ela foi puncionar um acesso venoso, eu acho que é no umbigo do bebezinho. E aí ela falou, Lud, eu não consegui fixar o catéter no umbigo. Não consegui dar um ponto simples. Tem tanto tempo que eu não faço. E odiava, queria pediatria. Odiava cirurgia. Não fazia nada no internato de cirurgia. Tá vendo? Não conseguiu dar ponto. E aqui, meu primeiro acesso central foi no internato de cirurgia. E eu amo esses procedimentos. E é uma das coisas que mais me encanta na terapia intensiva, né? Além do raciocínio todo, enfim. E aí, foi no internato de cirurgia. E eu, apesar de não gostar, eu ficava presente, gostava, ajudava os residentes, era participativa, assim. E surgiu uma oportunidade de fazer, e eu dei sorte que os meninos já estavam no final do R1 e ficava cansada de funcionar. Eles queriam passar todos. Aí o professor falou assim, e aí, quem que vai querer? Aí eu quero. Aí ele falou assim, não, então tá, vai lá, faz não sei o quê, pré-escreve os materiais, depois eu deixo você entrar. E aí os meninos, os residentes que já estavam mais próximos, eles são assim, você vai lá ver qual que é a técnica toda que ele vai te perguntar, ele só vai deixar você entrar se você falar. Aí eu fui e olhei rapidão. Aí ele, qual que é a técnica? Como é que você vai funcionar? Como é que você... Aí eu falei tudo dele, então tá, pode ir. Aí eu entrei e funcionei, ele, isso mesmo. Eu não tinha ultrassom na época, né? Hoje em dia eu só funciono com ultrassom, mas não tinha ultrassom. É muito bom. Funcionava às cegas? Não, eu só funcionei uma vez. A gente pega às cegas. Cirurgião é raiz, é às cegas. Gente... Eu não. Um das minhas grandes também inspirações na terapia intensiva, com quem eu dava plantão, era cirurgião. E aí ele me ensinava tudo, meu filho, das técnicas de cirurgiões. Os segredos. Segredos. Lud, mensagem final para os nossos ouvintes. Alguma coisa, assim, alguma... mensagem que tocou seu coração. É isso, eu acho que não tem idade mesmo. A gente não tem que ter medo do futuro, tem que fazer o que vai fazer a gente feliz, o que é nosso sonho, e dedicar. Não tem outro jeito. Você quer fazer medicina, você quer passar na residência, não tem fórmula mágica. É sentar, estudar, e vão ter momentos difíceis, vão ter momentos, né, de adversidade, mas assim, que vão valer a pena. E um conselho, façam residência. Isso, a gente ama. Residência. Pronto, acabou, não vai nem ter mensagem final. E a gente não combinou. E se esse é o mantra do Chama Clínica, faça residência. Faça residência.
Se alguém tiver qualquer dúvida, quiser conversar comigo mais sobre cirurgia, como que é o dia a dia da residência, eu adoro falar disso. Nós vamos deixar o arroba seu arroba já está no Insta. Pode me mandar mensagem, talvez eu demore um pouquinho. Qual que é seu arroba, Lud? É arroba Ludmila Albeni. Como é que escreve? É com L-U-D, mudo, M-I-L-A, e o Albeni, A-L-B-E-N-Y. Então ótimo. Aí, ó, todo mundo tá escutando e quer cirurgias. Lud, foi maravilhoso. Muito obrigada. Muito a gente nem vê a hora passar, já são quase 10 horas. Se a gente ficaria conversando aqui por mais uma hora fácil. Então, muito obrigada. Eu acho que superou as expectativas, assim. A gente sempre brinca dessa rixa que tem clínica e cirurgia, né? Mas a gente pode ser amiga. Foi bom. Um precisa do outro, entre tapas e beijos. Mas eu acho que foi muito esclarecedor pro ouvinte, assim. Você falou muitas coisas importantes, vários insights para quem quer cirurgia ou pensa em outra especialidade que pode aproveitar aqui nesse episódio de hoje. Então, foi ótimo. É muito legal, assim, para quem quer ver uma pessoa que já passou pelo processo, né? Eu não tinha nada mais inspirador para mim quando eu tava ou na faculdade vendo uma pessoa que fazia clínica, que era o que eu queria, ou enquanto eu tava no cursinho vendo alguém que tinha passado onde eu queria. Eu olhava para aquela pessoa e falava assim, gente, deixa eu absorver tudo que ela tá falando. Então, isso é inspirador mesmo, e esse era o objetivo, né? Eu acho que a gente tá completando. Tudo a ver com a frase final. Tudo a ver com a frase final. Então, vou fazer as vezes do Fafá aqui. Os sonhos são gratuitos, os objetivos têm um custo. Enquanto você pode sonhar de graça, as metas não vêm sem um preço. Tempo, esforço, sacrifício, suor. Como você vai pagar pelos seus objetivos? Então é isso, assim, a gente falou que tem muito a ver com o que a gente conversou hoje, né? Muito que é sofrido, mas tem um motivo. Tem um objetivo. Com certeza. E até assim, pra gente sustentar quem a gente quer ser no futuro, a gente tem que passar pelo processo para chegar lá mais forte. Senão tem muita gente querendo o objetivo, mas não abrindo mão não disposto a passar por aquilo. Eu quero ser igual a essa pessoa, mas eu não tô disposto a passar pelo que essa pessoa passou. E a gente falou isso em quase todos os episódios, e eu acho que vale a pena repetir para entrar na cabeça das pessoas, porque tem muita gente que vê que você tá indo pro R3, fala assim, mas nem deve ter sido tão difícil assim. Gente, é muito difícil, mas ela tá aqui feliz, satisfeita, falando que faria tudo de novo, porque tem um propósito, e porque quando a gente olha para trás, a gente vê o tanto que a gente cresceu, o tanto que você é uma médica melhor, tanto que eu sou uma médica melhor. Isso ameniza as partes difíceis. Certamente. Então, foi muito lindo. Eu adorei esse episódio. Ai, foi uma delícia. Muito bom. Mensagens finais. Segue a gente, chama a clínica, CalcMed, baixa o CalcMed se você não baixa, segue a Gabi, segue a Lud. Gente, eu tenho que ter uma lista agora de mensagens finais. O chamar a clínica. Se inscreve no YouTube, criatura. Isso, está no YouTube, está no Spotify, está no e-mail. Se inscrevam na newsletter. A newsletter é ouro. O que tem de dicas na newsletter dessa semana, Gabriela? As dicas dessa semana foram super especiais, porque eu tava sem criatividade, eu abri uma caixinha no Instagram para as pessoas darem as dicas. Então, foram dicas muito variadas. A gente teve livro, era A Voz do Arqueiro, não, eu tô impressionada com a minha memória, eu fiz essa newsletter no domingo. Filme, que tá do Oscar. Nossa, eu tenho uma dica. Qual? Até eu quero saber. Série. Você gosta de série? Amo. No R3 você vai ter tempo de ver série. Assim, agora eu não tô dormindo mais durante a série. Eu tô conseguindo assistir um capítulo. Eu também tô nessa fase de vida. 5 minutos e já dormi. Gente. Porque ela era que dormia. Hoje em dia, eu sou a que dorme e você continua. O Vini, namorado da Gabi, apresentou essa série. A gente apresentou pra eles e eles já terminaram antes da gente. Chama... o Urso, The Bear, que é na Star Plus. Star Plus. Então, você que tá procurando uma série... É série curta. Eu não gosto de série com 1000 episódios, porque é muito longo prazo pra mim. Sou mais imediatista. Essas são duas temporadas. É muito dinâmica, assim. Muito dinâmica. 2 temporadas. A primeira de 8 episódios, a segunda com 10 episódios. Star Plus, me chama pra fazer. É isso. Parece que The Bear ganhou 99 mil prêmios. Mas quem sabe, tô aqui. E episódios curtinhos, tipo 30 minutos. Então é bem legal. Muito legal. E isso foi uma das coisas que a gente indicou. A gente indicou um restaurante aqui em BH novo. Não vou dar spoiler, vocês vão ter que olhar na newsletter. Então assine a newsletter se você quer saber desse restaurante. Além das dicas da vida, a gente dá dicas de currículo, a gente interpreta um artigo científico e a gente interpreta um exame de imagem. Essa semana foi um ECG. E o Fafá arrasou no artigo mais uma vez. Então, se você tá de fora dessa lista, você tá por fora das melhores oportunidades. Um beijo pra vocês. Hoje fomos pontualíssimos, brilhamos. E até a próxima. Muito obrigada mais uma vez, Lud. Foi um prazer. Obrigada pra todo mundo que viu a gente no YouTube. Até semana que vem.
Agora a gente fica igual o Jornal Nacional, esperando